Olá, tudo bem? Sou o pastor Bruno, estou com você nesse maravilhoso dia que Deus nos concedeu e de volta aqui no nosso canal para compartilharmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Hoje tenho uma mensagem para falar um pouco sobre as nossas percepções que fazemos ou que temos das pessoas, os julgamentos que nós às vezes promovemos, e nesse sentido a gente às vezes pode criar aí condenações ou interpretações ou percepções das pessoas que na verdade não as são. Para isso, quero te contar mais uma historinha hoje. Conta essa história de um rei extremamente perfeccionista. Esse rei, ele não gostava e não tolerava erros. Esse rei mantinha também 10 cães extremamente bravos, né? Os cães muito bravos, cães selvagens, que eram mantidos ali no seu reino. O que acontecia? Ele tinha funcionários, né, que trabalhavam para ele, e ele sempre observava os seus funcionários trabalhando. Caso os seus funcionários, né, fossem apontados pelos vigilantes ou pelo próprio rei como sendo alguém que tivesse cometido um erro, automaticamente eles eram julgados culpados e lançados aí para serem despedaçados pelos cães do rei. Bem, na tarde de um outono, o rei estava observando novamente o trabalho dos servos dele, e em dado momento tinha uma pessoa lá que ele não gostava muito, um dos seus servos que ele não gostava muito. E teve a oportunidade de perceber que o servo estava trabalhando, ainda que de forma afinco. Ele chegou para o servo e fez uma pergunta. Só que o servo respondeu de maneira incorreta aquela pergunta. O servo não sabia responder de forma correta, segundo os olhos do rei. Bem, imediatamente o rei ordenou que aquele servo fosse lançado para os cães selvagens. De forma inusitada, aquele servo então pergunta: rei, por misericórdia, eu sirvo o senhor há mais de 10 anos e eu quero pedir ao senhor um último desejo que o senhor possa realizar. Eu sei que o senhor vai atender, porque apesar de toda a sua perfeição, o senhor também mantém justiça. Eu quero 10 dias para trabalhar, e aí ao final desses 10 dias o senhor pode me lançar para que os cães me matem, porque se eu errei, eu mereço ser condenado. O rei então perguntou, né, de forma preocupado, ou pelo menos interessado, para aquele servo onde ele gostaria de trabalhar. O servo disse que ele queria trabalhar cuidando exatamente daqueles cães por 10 dias. Ele então entregou o servo condenado ao responsável pelos cães e disse: olha, ele vai ficar com você 10 dias e ao final de 10 dias nós vamos lançá-lo para que os cães possam então devorá-lo. O servo chegou para aquele responsável pelos cães e disse: olha, se o senhor me autorizar, eu quero trabalhar cuidando dos cães, da alimentação dos cães, da limpeza dos cães durante esses 10 dias. Eu preciso que o senhor me ajude nesse processo. Aquele homem então, mesmo que confuso, o guarda confuso, permitiu que o servo fizesse isso. E ficou lá durante 10 dias tratando daqueles cães selvagens. Os 10 dias se passaram, então o rei ordenou que se buscasse imediatamente aquele servo desobediente, ou aquele servo que havia errado, né, na resposta da pergunta, para que se fosse cumprido a pena dele de forma imediata, porque todos estavam aguardando o cumprimento da pena. Os guardas que trabalhavam para o rei conheciam também a ferocidade do rei, imediatamente foram buscar o servo. E aí convidaram toda a cidade, se tornou um verdadeiro show público, né? Porque a execução era, naquela época, um show público. As pessoas se reuniram então e já esperavam, todas assim, bem agoniadas, porque sabiam que o destino daquele jovem seria exatamente ser despedaçado pelos cães. No entanto, algo aconteceu. Quando lançaram o jovem na cova com os cães, ao invés dos cães devorarem, os cães começaram então a lambê-lo, a fazer carinho, a demonstrar grande alegria com a presença daquele homem ali. O rei ficou perplexo com aquela atitude e chegou e falou: gente, o que está acontecendo com os meus cães? Os meus cães eram selvagens, eles não realizariam esse tipo de ação. O servo então olhou nos olhos do rei e disse o seguinte: sabe, rei, eu servi esses cães por apenas 10 dias. E no tempo que eu estive com eles, eu fiz tudo o que eu podia para eles. Lógico que eu não fiz um trabalho perfeito. Eu cometi alguns erros, mas eu servi de todo o meu coração.
E eles não se esqueceram de mim. Tanto que não me maltrataram por eu ser um homem imperfeito. Pelo contrário, eles me abraçaram, me lamberam e me receberam com alegria. No entanto, Senhor, eu servi o Senhor por 10 anos. E o Senhor se esqueceu de tudo que eu fiz pelo Senhor, de todo o meu coração. E por causa de um único erro que eu cometi, o Senhor me condenou à morte. O rei ficou impactado com a sabedoria daquele servo. E percebeu também que havia cometido um erro. E que o servo não fosse mais morto por aquela ação. Moral da história. Talvez nós estamos sendo perfeccionistas, como o rei que tem condenado pessoas ao julgamento. E aí, muitas das vezes, injustos. Será que nós não podemos ou não devemos olhar as pessoas com outros olhos e não valorizar as pessoas tão somente por conta de alguns erros que elas cometem e esquecer de todo o contexto da obra em que as pessoas estiveram junto conosco ao longo da nossa vida? Quero ler para você uma palavra do coração de Deus ao seu coração e também vou visitar hoje o apóstolo Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 12, e eu gostaria de meditar no versículo 17 e 18 e o versículo 21 do capítulo 12 do apóstolo Paulo aos Romanos. Diz assim: a ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Eu vou ler o versículo 20 para completar esse texto e também o versículo 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Que Deus se digne abençoar a leitura da sua palavra aos nossos corações. Sabe, querido, nessa realidade do julgamento, sei que nós somos julgados também. As pessoas olham para nós e nos julgam. Talvez nos julgam até pelo fato ou pelas palavras de outras pessoas. Às vezes as pessoas se aproximam de nós e passam a lidar conosco de acordo com as informações que receberam de alguém. Na verdade, nos julgam não por quem nós somos, mas por aquilo que alguém disse que nós somos. E isso pode se tornar um movimento cíclico e trazer um grande problema, porque às vezes nós também somos assim. Dentro de todo esse contexto da palavra de Deus, da realidade do apóstolo Paulo no capítulo de número 12, está dentro de um texto de consagração de vida a Deus. E aí fala exatamente do amor, do fervor, da humildade, da comunhão. E nesse aspecto o apóstolo Paulo nos chama a seguinte questão: olha, você não deve pagar o mal com o mal. Na verdade, você precisa procurar as coisas que são honestas, as coisas que são de Deus e realizá-las perante os homens. O apóstolo Paulo continua ensinando à igreja, dizendo o seguinte: se for possível, busque a paz com todos os homens. Que você não se vingue, né? Que você não trate o seu inimigo ou a pessoa que trata você com indiferença, que você não trate essa pessoa com indiferença, mas que você manifeste a graça e o amor de Deus. O apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, não te deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Queridos, num mundo em que a desigualdade, a traição, a desonestidade tem sido a regra, né? E na verdade a exceção é fazer o bem, num mundo em que a prática de valores que são corrompidos, né? E isso tem se tornado normal, nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos ser canais da graça e da bênção de Deus. Nós precisamos exercer a palavra de Deus na nossa vida, porque os nossos exemplos arrastarão atitudes que vão se tornar benéficas para toda a sociedade. Na nossa história, né, o rei perfeccionista, né, dentro de toda a sua visão de perfeição, ao receber uma resposta diferente daquela que ele queria, ele condena alguém à morte, né? E aí, na ação,
daquele condenado, uma coisa chama, ou salta aos olhos, né? O fato de que ele veio lidar com os cães da mesma forma que ele lidava com o rei. Tratava com amor, tratava com carinho, servia integralmente. Mas o que saltou aos olhos, ou o que pelo menos foi manifesto aos olhos do rei, foi o erro daquela pessoa, segundo a visão do próprio rei. Na maioria das vezes, a sociedade que nós vivemos, às vezes nós mesmos somos assim. As pessoas fazem 1 milhão de coisas boas, de coisas a fim de nos agradarem. Mas se falham em um ponto, às vezes nós os condenamos. Somos perfeccionistas. Acredito então que a gente precisa, né, ajustar o foco. E ajustar o foco significa pensar que, e aí cabe uma pergunta, será que não somos muitas vezes como aquele rei que não valoriza as pessoas por conta de alguns erros que elas cometem? E da mesma forma, pensamos relacionados a nós mesmos, né? E entendermos que no mundo as pessoas tendem, né, a satisfazerem o seu ego e a sua vontade. E se alguém às vezes tem um pensamento contrário ou uma atitude contrária, geralmente é fadado, condenado ao sacrifício pleno, né? Que nós promovamos o amor de Deus, a palavra de Deus e a glória de Deus através das nossas atitudes. Que nós não sejamos como aquele rei, não é? Porque talvez, não sendo como aquele rei, mas sendo talvez como servo, né? Com atitude benéfica, atitude de amor, de qualificação plena da glória de Deus, promover assim esta maravilha do amor de Deus que está faltando na sociedade brasileira, na sociedade mundial, que está faltando nas pessoas e que precisa ser reavivado para a glória e louvor do nome do nosso Deus. Portanto, não pague o mal com o mal. Substitua a prática da maldade pela prática do bem, do amor e da glória de Deus. Tá bom, meu querido? Deus abençoe você, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Obrigado pelo seu carinho, obrigado por estar compartilhando esses vídeos, obrigado por estar curtindo esses vídeos. Continue acompanhando a gente, continue seguindo a gente. E se esse vídeo abençoa a sua vida, compartilhe com o irmão, com o amigo, com o familiar seu, que precisa também ouvir. De repente ele tem sido maculado, machucado pela atividade desse mundo. Mas Deus está atento, porque Deus nos ama. Tá bom? Um abraço no seu coração, meu filho. Olha, Deus te abençoe e a gente se vê por aí.